Bom, está gravando, né? Agora sim. Isso. Pode Bom, iniciar. então, vamos dar início à segunda prova do concurso de docência na área de teoria e projeto, com a candidata Ana Talhari. Então, Ana, a sua prova tem duração de 50, 60 minutos. O controle do tempo é seu. No início da prova, você deve dizer o título da prova, porque os professores vão analisar a pertinência desse título ao concurso e aí proceder à avaliação de todo o conjunto, tá ok? Tá bom. Tá entendido? Alguma dúvida? Não, eu só estou com assim, uma preocupação se está tudo certinho, porque eu estou com algumas falhas no meu. Está mostrando aqui que o sinal está meio baixo, mas acho que está todo mundo conseguindo me ver, me ouvir e ver a tela, tranquilo? Sim. Como eu vou ficar na tela da aula, do PowerPoint, eu queria pedir, por favor, se tiver algum problema, alguém me avisar pelo áudio. Tá bom? Pode tá bom, ser? eu aviso. Tá, porque eu não vou conseguir ver assim, o que está acontecendo aqui na sala. Sim. Então tá bom. Tá ok. Tá bom? Então vamos dar início? Vamos dar início. Tá, agora o controle é seu. Tá, muito obrigada, professor. Bom dia a todos e todas. Agradeço aqui a presença. Bom, o tema da aula que eu escolhi é circulação no projeto de arquitetura. Esse tema eu já venho trabalhando com pesquisa há bastante tempo, e ele também consta na ementa da disciplina, que é motivo aqui do concurso, e também ele foi a origem do tema da tese da minha livre docência. Então, eu vou apresentar aqui nessa aula a pesquisa que foi realizada, tá? Estou colocando aqui uma imagem do Piranesi para a gente se inspirar aqui no começo dessa aula. E, então, o motivo, né, desta prova é esse concurso para a obtenção do título de livre docente, na área de teoria e projeto. Bom, essa área de teoria e projeto é uma área que eu venho atuando de maneira bastante ativa desde que eu ingressei na FAO, em 2014, em diversas disciplinas. Então, essa disciplina, que é motivo do concurso, que é a CV 402, outras disciplinas do Departamento de Arquitetura e Construção, estou atuando ou já atuei, né, nessas disciplinas, disciplinas do Departamento de Artes Plásticas, do Instituto de Artes, que essas disciplinas pertencem ao curso de Arquitetura e Urbanismo, disciplinas eletivas que foram criadas por mim, que eu já tive alunos tanto do curso de Engenharia Civil quanto do curso de Arquitetura e Urbanismo, e disciplinas na pós-graduação também. Então, são diversas disciplinas dentro da graduação, em diferentes semestres, primeiro, terceiro, quinto, oitavo, e a disciplina no curso de Engenharia Civil. Bom, a gente está falando de projeto, principalmente, né? E é importante destacar que o projeto é o que nos diferencia quando a gente está falando do nosso ofício, né, ofício que surgiu aí do ofício de construtor, né, tanto o profissional da engenharia civil quanto o profissional de arquitetura e urbanismo. Então, é bastante importante a gente conversar sobre o projeto, porque é a capacidade de projetar que vai nos diferenciar aí nesse campo de atuação. Eu coloquei aqui alguns sinônimos da palavra projetar, né, que eu peguei lá do texto do Vilanova Artigas, do arquiteto Vilanova Artigas, o texto desenho. Então, ele coloca aí desenho com intenção, desígnios, projetar, planejar,
planos, propósitos. Então, tudo isso envolve a nossa atuação do ofício do engenheiro e do arquiteto. Então, planejar soluções para os problemas relacionados ao ambiente construído em que vivemos em diferentes escalas, né, envolvendo projeto, construção e gerenciamento de obra. Então, quando a gente fala em projeto, tem muito material sobre o assunto, tem muita bibliografia, vários autores que trabalham em cima de pesquisa sobre esse assunto, e a gente tem bastante, algumas normas importantes que a gente tem que conhecer e consultar. Uma norma que eu costumo trabalhar bastante com os alunos, que eles precisam conhecer, é a norma 13532, que agora lá não existe mais, na verdade, ela foi atualizada para 16636, que é a norma elaboração de projetos de edificações em arquitetura. Nessa norma, é importante a gente visualizar aqui as várias etapas do projeto, né? Então, existem várias etapas, isso tudo está muito bem organizado, e dentro do período da graduação, a gente vai trabalhar intensamente com as etapas iniciais, que são etapas de concepção. Na minha visão, a gente não passa muito do estudo preliminar dentro do período da graduação, período de formação, né? Existe até uma intenção de chegar até o anteprojeto, mas a gente vai trabalhar intensamente nessas etapas iniciais. Isso não é um problema nenhum, ao meu ver, porque dentro do período de formação, a gente vai trabalhar intensamente com o desenvolvimento de habilidades para o desenvolvimento do projeto, os elementos, os instrumentos, as ferramentas, o entendimento do projeto como um todo, ampliar o repertório de soluções de projeto, enfim, então, são questões bastante complexas que a gente tem que trabalhar com os alunos, né, nesse período de formação. No curso de Engenharia Civil, a disciplina Projeto Arquitetônico é oferecida em um semestre, e eu costumo trabalhar bastante com os alunos, então, essas questões que eu comentei, os elementos, as ferramentas, o instrumental, para eles entenderem como funciona um projeto, ampliar o repertório de soluções e desenvolver habilidades. No curso de arquitetura e urbanismo, a gente vai ter essa disciplina em todos os semestres, então a gente vai poder trabalhar com todas essas questões que eu comentei e também explorar as diferentes complexidades do projeto aí ao longo do curso. Bom, então, nessas etapas iniciais de concepção, eu costumo trabalhar muito com os alunos desenhos investigativos, croquis, para poder explorar, então, todas as questões que eu comentei, né, desenvolver habilidades e repertório de soluções. Vou trabalhar muito com maquetes de estudo, modelos experimentais, de maneira bastante intensa para explorar questões de tridimensionalidade e de detalhes também. Então, esse universo todo do desenvolvimento do projeto vai estar trabalhando muito com desenhos e maquetes de estudo. Bem, agora entrando mais no assunto, né, da aula aqui, que é a circulação, o que acontece, né? Desde que eu comecei a minha atuação como professora, isso lá em 2006, 2007, eu já tinha uma experiência pregressa como arquiteta, com projeto, tinha consciência de algumas questões importantes no desenvolvimento do projeto, e dentro da sala de aula eu tive que organizar uma metodologia, uma didática, de uma maneira bastante sistemática, para poder levar esse conhecimento da prática e aliar com pesquisa e teoria. E aí eu pude verificar dentro da sala de aula, nas aulas de projeto, que os estudantes tinham uma certa dificuldade com relação à circulação. Eles não entendiam muito bem como definir a circulação no projeto, a importância da circulação, a importância dos elementos de circulação, e como a circulação, o sistema de circulação, ele é importante na definição do partido arquitetônico. Então, eu fui buscar respostas para essa problemática, né, que eu percebi ali na sala de aula, e eu cheguei, então, no programa de necessidades
como, em certa medida, a gênese do problema que eu estava me deparando aí com relação às aulas e o desenvolvimento de projeto com os alunos. Então, por que o programa de necessidades? Né? O programa de necessidades é um assunto também bastante explorado, tem muita bibliografia, tem vários pesquisadores que estudam e publicam sobre esse assunto. Eu coloquei aqui duas afirmações que eu considero bastante importantes, que é uma do professor Carlos Lemos e outra do professor Edgar Graeff. O professor Carlos Lemos, então, um arquiteto que foi bastante atuante, trabalhou aqui em São Paulo junto com o Niemeyer, professor da FAUSP, e eu fui aluna do professor Carlos Lemos na disciplina Programa da Casa Brasileira, e tem uma publicação do Lemos, onde ele coloca de uma maneira bastante clara, né? O programa de necessidades não é uma lista de ambientes, ele é uma lista de necessidades. E aí cabe ao profissional que está organizando esse material, né? Um instrumento bastante importante, onde a gente tem que, de fato, listar as necessidades do cliente, interpretar, né, esse material de uma maneira que traduza isso depois em ambientes de fato. Uma outra afirmação que eu acho bastante importante aqui destacar é do Edgar Graeff, que ele coloca que o programa traduz necessidades e aspirações formuladas pela vida individual e social dos homens. Então, é um instrumento bastante complexo, né, o programa de necessidades. E por que então, eu coloco ele como a gênese do problema? Porque quando a gente tem um programa de necessidades, eu via isso na aula, você tem um programa, você vai fazer com que esse programa se torne uma lista de ambientes e depois a gente vai fazer um pré-dimensionamento desse material, né, desses ambientes. A gente vai ter uma metragem. Isso é muito claro, muito definido. Porém, né, a circulação ela vai ser apresentada como uma porcentagem. E isso para os alunos se apresentava de uma maneira, um problema mal definido, né? Isso que eu identifiquei dentro da sala de aula. Então, aqui uma outra afirmação que eu acho bacana, que tem tudo a ver aí com o que a gente está falando, né? Do Bernard Tschumi, não existe arquitetura sem evento e sem programa. Acho que tem tudo a ver com, tanto com a questão da circulação e a importância do programa de necessidades. Bom, na sequência, né, então a gente tem um programa de necessidades, a gente tem essa problemática aí da circulação. Na sequência, os alunos precisam definir o partido arquitetônico. E o partido arquitetônico também é motivo de dúvida, né, entre os alunos. Alguns alunos não sabem muito bem o que é o partido, pensam que é uma coisa abstrata, enfim, que não sabem explicar muito bem, mas ele muito claramente a gente consegue definir o partido como o programa de necessidades foi organizado, né? É uma coisa bastante concreta, não tem nada de abstrato. Inclusive, a gente consegue definir o partido arquitetônico a partir desses 3 itens, né? De uma maneira bastante resumida, dentro da sala de aula. Eu levo isso para os alunos e fica bastante claro, bastante evidente, né? A partir desses 3 itens: circulação, setorização e volumetria, configuração formal. Então, com esses 3 itens definidos, é lógico que cada estudante, cada aluno vai interpretar o seu programa, vai entender as condicionantes para poder fazer essa definição do partido arquitetônico. Então, aqui, de novo, a gente está vendo a importância da circulação dentro aí do processo de projeto. Aqui eu coloco novamente uma frase do professor Carlos Lemos, que ele está reforçando a importância do programa de necessidades e a relação com o partido arquitetônico, e aqui a gente pode também ver essa afirmação dele, que fica muito claro: o partido é algo bastante concreto, né? A gente consegue visualizar, a gente consegue olhar para ele e dizer: olha, o partido ele está sendo aqui organizado a partir desses 3 itens, e eu consigo discutir isso de uma maneira bastante clara. Então, com isso tudo em mãos, né, e aí, voltando aqui para a problemática que eu identifiquei dentro da sala de aula, né, a circulação
para os alunos era apresentado de uma maneira como um problema mal definido, né, uma porcentagem, eu não consigo entender muito bem o que é isso, e eu comecei a observar que os alunos acabavam desenvolvendo o projeto de modo que a circulação ficava sendo aquele espaço que sobrou, não sabe muito bem como resolver. Bom, com tudo isso em mãos, então aqui, novamente, né, as afirmações aí do Carlos Lemos, também do Mário Biselli, que é um arquiteto atuante, professor, tudo em torno aí do Partido Arquitetônico. Então, com tudo isso em mãos, eu comecei, ainda de uma maneira bastante informal, a desenvolver uma pesquisa para trazer respostas, soluções para dentro da sala de aula, para que, então, o desenvolvimento do projeto com a turma pudesse discutir a importância da circulação aí na definição do partido, e assim, então, eles pudessem desenvolver os seus projetos de uma maneira mais segura e mais tranquila também. Então, a hipótese da pesquisa que se configurou a partir desse problema é que o sistema de circulação é o grande estruturador do Partido Arquitetônico. Dado início à pesquisa, eu tive de organizar uma metodologia com uma série de etapas e procedimentos, e uma das etapas iniciais, né, revisão bibliográfica, sobre os assuntos que estão aí colocados, né, na pesquisa, a leitura dos textos dos arquitetos e das arquitetas para compreensão da fundamentação conceitual. Então, foi feita uma seleção dos projetos com qualidade arquitetônica para analisar, para identificar soluções, e aí eu fiz essa leitura dos textos para poder buscar essa fundamentação conceitual tão importante para fazer uma análise mais fundamentada. Depois disso, então, a organização sistemática desses produtos, sempre com uma meta muito clara, levar um material didático, uma metodologia de projeto para dentro da sala de aula, para eu poder fazer com que as aulas de projeto pudessem ser mais produtivas, mais ricas, né, nesse sentido. Então, esse sempre foi o objetivo principal, e o produto também que eu tinha em mente era esse método, essa metodologia para levar para a sala de aula, nas aulas de projeto. Bom, fazendo então essa revisão bibliográfica, eu tenho aí vários autores importantes, temas, né? Então, a pesquisa em projeto, né? Tem muita bibliografia sobre o assunto, enfim, eu coloquei aqui alguns autores que eu considero bastante significativos. Também bibliografia sobre análise de projeto, principalmente análise gráfica, que eu estou bastante acostumada a trabalhar, então tem muito material, e também é curioso, porque cada autor tem um foco, né, e é bastante interessante isso. Sempre como o foco principal aqui da pesquisa, a circulação, né, o sistema e seus elementos. E os textos dos arquitetos e arquitetas que foram selecionados e lidos para busca da fundamentação conceitual, no que diz respeito principalmente à circulação. Então, nesses livros de análise gráfica, eu consegui ter bastante informação sobre o assunto em questão, a circulação. Então, eu tinha capítulos ou tópicos onde, dentro desses livros de análise de projeto, eu ia ter informações sobre análise especificamente do item circulação. Não encontrei muito material de livros ou, enfim, pesquisas que tratassem especificamente sobre circulação no projeto, como eu estava buscando, né? Eu encontrei material como livros referentes a elementos de circulação ou questões mais técnicas, mas não necessariamente dessa maneira que eu estava buscando, né? Como algo importante aí no processo de projeto ou na definição do partido.
E aqui nesses textos, né, os textos dos arquitetos, então aí toda esse material mais referente à teoria da arquitetura, eu encontrei bastante material que eu já vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, com tudo isso em mãos, foi feita também uma seleção de vários projetos com qualidade arquitetônica para análise. Isso foi sendo construído ao longo desses anos, então, muitos projetos foram analisados, vários edifícios foram visitados, inclusive junto com os alunos. Então, foi bastante interessante e importante essas visitas para a gente poder vivenciar, entender todo o sistema de circulação e as visuais, que são tão importantes também nessa questão toda. Bom, então, como eu comentei, né, na etapa onde eu fiz a leitura dos textos dos arquitetos e das arquitetas, eu encontrei um material riquíssimo sobre esse assunto específico. Os arquitetos exploraram esse assunto de uma maneira bastante profunda, escreveram muito sobre circulação, percurso, movimento pelo espaço. Então, isso foi um resultado da pesquisa que eu acho que foi bastante produtivo e eu não esperava. Então, isso acabou gerando um produto, né? Assim, foi bastante rico, né? Foi uma disciplina na graduação e na pós-graduação foi criada, uma disciplina eletiva para a discussão dos textos e extração de conceitos. Então, foram vários produtos aí que foram sendo gerados a partir dessa etapa. Então, o primeiro arquiteto que eu vou mostrar alguns arquitetos aqui que trabalharam esse assunto, né? Não vou mostrar todos, alguns, para a gente ter uma ideia dessa riqueza, dessa complexidade. O arquiteto que eu acho que mais explorou esse assunto da circulação foi o Le Corbusier. O Le Corbusier escreveu muito sobre circulação, e ele, num dado momento, eu acho que ele ampliou esse assunto da circulação e definiu o conceito da promenade, que é o passeio arquitetônico, que vai envolver outros elementos, né, e numa experiência multissensorial pelo espaço. Então, o Corbusier, ele realmente é uma das referências assim, mais importantes nessa pesquisa, e num dado momento, na década de 30, ele inclusive fez uma afirmação bastante contundente, né, ele disse que a arquitetura é circulação. Então, tudo isso eu acho que foi bastante significativo aí para o desenvolvimento da pesquisa. Um outro arquiteto que também escreveu sobre o assunto e deu aí a sua contribuição, a sua visão sobre o assunto, foi o Philip Johnson. Ele tem um texto que ele vai falar sobre essa questão do movimento pelo espaço, e ele chamou de procissão, né? Então, ele também traz uma visão conceitual sobre essa questão da circulação e do movimento pelo espaço, trazendo, então, essa questão aí da procissão. Um outro arquiteto que também escreveu sobre... então, eu estou comentando aqui sobre arquitetos que escreveram, e também tem uma produção bastante grande de arquitetura, né, para a gente poder fazer essa relação entre a teoria e o projeto. O Louis Kahn, que também tem material teórico e prático, né, tem muitos projetos e edifícios construídos. O Louis Kahn formulou o conceito de espaços servidos e espaços servidores, e reforçou também a ideia de um percurso cerimonial nos seus projetos. Então, bastante interessante essa visão do Louis Kahn com relação aí à circulação. E a gente vai ver isso muito claramente depois na análise dos projetos desse arquiteto, né, a maneira que ele trabalha com a circulação. Um outro arquiteto, agora já mais contemporâneo, né, o Hertzberger, um arquiteto holandês, ele também tem uma produção teórica bastante grande, uma produção de projetos de arquitetura. Ele tem uma série de projetos de escola Montessori na Holanda, e interessante porque o projeto da escola Montessori ele trabalha muito em cima de algumas questões
da pedagogia, né, Montessori, e a escada é um elemento bastante significativo, né, dentro do espaço, e elementos que as crianças possam montar e brincar nesse sentido, de escalar, isso faz parte desse repertório, né, do projeto de escola Montessori. E ele tem uma frase, tem várias, né, mas eu destaquei uma aqui, que ele vai dizer vai falar sobre a importância das escadas nesses espaços de uso coletivo, né? Então, bastante importante também aqui destacar o Hartzberger. Um outro arquiteto contemporâneo que também trabalha intensamente com essa questão do movimento pelo espaço, da circulação, do percurso, é Stephen Hall. O Stephen Hall é um arquiteto que estudou profundamente o Corbusier, para poder aprender com seus ensinamentos, né, com a sua arquitetura, inclusive declarado por ele mesmo, e ele vai dar a sua versão, né, numa arquitetura contemporânea, que tem essa relação com a fenomenologia da percepção do espaço, e ele vai colocar essa questão aqui, né, ele fala dos deslocamentos verticais e oblíquos, que representam a chave para as novas percepções arquitetônicas. Acho bastante significativo isso, essa afirmação do Stephen Hall. Um outro arquiteto que eu acho que não podia faltar aqui na apresentação é o Bernard Tschumi. O Bernard Tschumi, quando a gente fala de Bernard Tschumi, a gente lembra dos eventos, né? E os eventos estão ligados ao movimento das pessoas pelo espaço. E ele vai trabalhar intensamente, a pesquisa do Bernard Tschumi toda em cima dessa questão. Inclusive, a gente viu agora há pouco a frase dele, né, que ele fala, não existe arquitetura sem evento, sem programa. Aqui eu coloquei uma imagem do Parque de la Villette, né, em Paris, e nesse parque ele vai usar justamente de um elemento do paisagismo inglês, que é o folie, para organizar todo esse espaço do parque, e esse elemento, o folie, ele está justamente ligado com a questão do caminhar, né? As pessoas caminham, fazem uma pausa para descansar, para apreciar a paisagem, e nesses folies que ele criou no parque, tem então esses elementos de circulação bastante plasticamente explorados, aí, escadas principalmente. E aqui o Lerner Hall, que é um edifício que fica na Columbia University, onde ele vai trabalhar intensamente essa questão do movimento, tanto para quem está vivenciando o espaço interno, quanto para quem está no espaço exterior, visualizando o que está acontecendo lá dentro. Então, bastante significativo. Rincourras, também não podia deixar de comentar, eu acho que é um dos arquitetos que mais exploram o assunto da circulação no mundo contemporâneo. Rincourras também é um outro arquiteto que estudou bastante Corbusier e traz a sua versão, eu diria que desconstruída, da promenade. E Rincourras é um grande teórico também, né? Ele contribui muito para a teoria da arquitetura contemporânea e tem uma obra de arquitetura bastante grande, aí, construída, com projetos e obras construídas. O Koolhaas vai trabalhar intensamente com o assunto da circulação, em vários textos, e inclusive no desenvolvimento dos projetos a gente vai poder ver claramente a materialização de conceitos que ele vai discutir na parte teórica. Então ele vai escrever sobre o elevador, ele vai escrever sobre a escada rolante, e esses elementos depois a gente vai ver nos edifícios do Koolhaas a materialização de conceitos que ele colocou. E o Koolhaas é um arquiteto que desenvolve uma arquitetura bastante complexa, e por meio do entendimento da circulação a gente consegue entrar um pouco mais no entendimento, né, da arquitetura dele. Isso daqui é o campus do IIT, em Chicago, e ele que é um campus que foi projetado pelo Mies van der Rohe na década de 40, e o Koolhaas, quando foi fazer o projeto que foi construído do concurso do Student Center,
ele faz um estudo dos fluxos das pessoas antes de poder começar a desenvolver o projeto. Então, a circulação para ele, ela está na essência mesmo do desenvolvimento da sua arquitetura. Aqui no Brasil, a gente tem a arquiteta Lina Bobardi, que tem um texto fantástico sobre as escadas, então também destacando aí a questão da circulação e dos elementos de circulação e da importância desse elemento específico no espaço, né, e ela coloca, né, que ela nunca tomou a escada como algo somente prático, né, mas bastante importante aí dentro do espaço. Bom, então, o que a gente viu até aqui foi um dos produtos, né, dessa pesquisa, essa leitura dos textos e a extração de conceitos importantes para a gente poder fazer essa relação da teoria e do projeto. Então, voltando aqui para a pesquisa, né? Então, a hipótese da pesquisa, um sistema de circulação como estruturador do partido arquitetônico. Lembrando aí que o sistema de circulação é composto por uma série de elementos, aqui tem uma série de fotos desses elementos, dos edifícios que foram visitados, fiz uma composição aqui. E um outro produto, esse daqui é o Palácio de Itamaraty, em Brasília, essa foto não é minha. Aqui é o Educatório, que é do Koolhaas, na Holanda. Então, outro produto que foi resultado aí, né, do desenvolvimento da pesquisa, então, com tudo isso em mãos, com todos os projetos analisados e o desenvolvimento das análises, eu pude identificar 4 tipos de circulação e percurso. E esses 4 tipos que eu nomeei aqui, eu vou explicar cada um deles, eles estão muito ligados a um período, a uma linguagem específica, né? Então, o tipo estático está mais ligado à linguagem clássica, aos ensinamentos clássicos da composição, né, do projeto. O tipo contínuo e fluido, que está mais ligado à arquitetura moderna. O tipo das sequências, das surpresas, quadro a quadro, mais ligado à arquitetura pós-moderna, e o último, que eu nomeei de heterogêneo, dinâmico e autoral, mais ligado à arquitetura contemporânea. Então, eu vou explicar cada um, vou passando por cada um desses tipos, para a gente poder compreender melhor quais são as características. Aqui uma imagem com esses 4 tipos. Bom, começando pelo tipo estático, mais ligado, então, à linguagem clássica. Eu tenho um exemplo aqui da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um edifício do século XX, né, mas ele já, apesar de estar no século XX, ele foi concebido a partir desses ensinamentos clássicos. Então, princípios clássicos como eixos, elementos, a enfilade, a simetria, a gente consegue visualizar aqui no edifício da Pinacoteca. E a gente também vai poder visualizar de uma maneira bastante clara, principalmente aqui nessa primeira imagem, uma circulação que eu denominei de estática, né, que ela está muito ligada aí a essa questão dos eixos, dos princípios clássicos da arquitetura. Eu acho bastante significativo falar desse projeto, porque na década de 90 ele passou por uma intervenção que justamente, né, a intervenção foi feita justamente na questão aí do sistema de circulação, alterando o eixo, né, o eixo de acesso e acrescentando novos elementos de circulação dentro do espaço, como passarelas, uma escada helicoidal e um elevador. Então, acho bastante significativo aí fazer esse comentário. Indo então para o segundo tipo, que é o tipo fluido e contínuo, que está mais ligado à arquitetura moderna.
Então, a gente tem alguns exemplos aqui que eu trouxe. Então, as características que a gente pode visualizar aqui nesse tipo a gente consegue visualizar o todo, a gente tem uma noção do conjunto a partir num só olhar, né? Então, aqui o edifício da FAUSP, onde a gente tem o sistema de circulação como grande estruturador do partido arquitetônico, a gente tem elementos como as rampas que vão contribuir para que alguns conceitos sejam materializados, como a continuidade, a fluidez do espaço e das visuais. Então, a gente consegue ter esse domínio total do espaço com o olhar, do conjunto, e alguns elementos eu acho que são bastante significativos aí, como as rampas, como elementos de circulação que contribuem para que tudo isso seja de fato materializado. Aqui tem uma frase do arquiteto Vilanova Artigas, que é o autor do projeto, junto com o Carlos Cascaldi, onde ele vai reforçar que a tese da continuidade espacial e das rampas como elementos que vão contribuir para tudo isso. Então, o edifício da FAUSP é um exemplo. O outro exemplo aqui do tipo contínuo e fluido é o edifício do Museu Guggenheim, em Nova York. Então, novamente, a gente está vendo aqui o sistema de circulação como estruturador do partido arquitetônico, alguns desenhos aqui destacando essa questão. Novamente, a gente tem o elemento rampa como um grande protagonista, né, nesse espaço e nessa definição do partido, o domínio do espaço como um todo, né, enfim, a gente consegue visualizar isso aqui nesse exemplo também, que é o Museu Guggenheim de Nova York. Um outro exemplo é o edifício do Carpet Center, que é a Escola de Artes da Universidade de Harvard. Esse edifício, ele também, a gente consegue visualizar aqui o sistema de circulação como grande estruturador do partido arquitetônico, a rampa, novamente, como um grande elemento protagonista e estruturador do projeto. E aqui a gente vai ter também essa questão da fluidez, da continuidade, do domínio visual, inclusive das pessoas que estão cruzando a quadra, podem visualizar dentro do espaço dos ateliês o que está acontecendo. Bom, então, esses são os exemplos do tipo ligado à arquitetura moderna. Agora eu vou passar para o tipo ligado à arquitetura pós-moderna, que é o nomeei de quadro a quadro, das sequências e das surpresas. Bem, aqui a gente vai ter, então, uma outra maneira de trabalhar a circulação. Esse domínio total do espaço, que a gente viu na arquitetura moderna, ele era, vamos dizer, considerado um pouco banal pelos arquitetos do período posterior. Então, existe um questionamento sobre essa questão e uma nova maneira de trabalhar a circulação no sentido de ir criando sequências e surpresas, ao invés de você ter o domínio total do espaço. Então, a gente vai ver aqui nesse projeto, nesse edifício, que é o edifício do museu em Stuttgart, que é de um arquiteto reconhecidamente pós-moderno, que é o James Stirling. Ele vai trabalhar justamente com essa maneira de organizar os espaços de uma maneira sequencial, quadro a quadro, estimulando a curiosidade e a percepção do espaço, aos poucos. Então, é bastante interessante, porque aqui você tem uma situação, né, onde você tem uma cota aqui embaixo, com uma avenida bastante movimentada, barulhenta, aí você sobe e você acaba chegando nesse espaço aqui, da esquerda, né, dessa foto à esquerda, e você vê uma rampa que você não sabe onde ela vai dar, porque a gente não consegue visualizar o que tem lá atrás, e aí você começa a subir a rampa e você acaba caindo aqui nesse espaço, que é um pátio, que você está olhando dentro do museu, sem entrar dentro do museu, praticamente você nem precisa entrar, você está só cruzando a quadra.
Então, é bastante interessante a maneira que ele organiza a circulação, fazendo com que você vá descobrindo o espaço aos poucos. Um outro exemplo que eu trago aqui desse tipo é o Espaço Natura, que fica aqui pertinho, né, na cidade de Cajamar, do arquiteto Roberto Loeb. Então, Roberto Loeb é um arquiteto que eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com ele no escritório dele também, e ele deixa isso muito claro mesmo, né? Essa intenção de fazer com que as pessoas vão percorrendo os espaços e descobrindo, sem ter esse domínio total que a gente tinha na arquitetura moderna. E uma estratégia que ele vai trabalhar bastante, que a gente está vendo aqui, esses blocos que são conectados por uma passarela ou por algum tipo de circulação envidraçada, que vai fazer com que as pessoas tenham essa experiência ao caminhar. Então, você sai de um espaço mais escuro, passando por um espaço mais claro, onde você tem uma relação com o espaço exterior, e até chegar num outro ponto. Então, aqui, essa imagem aqui na esquerda, é um trecho aqui, né, do campus, lá da Natura, uma parte mais administrativa, mas a gente vai poder ver isso no campus todo, né, nesse campus industrial aí. Então, aqui algumas imagens dessas soluções de projeto aí do Espaço Natura do Roberto Loeb. Agora passando para o último tipo, que é o tipo que eu denominei de heterogêneo, dinâmico e autoral, que está ligado à arquitetura contemporânea. Então, heterogêneo no sentido de que a gente vai ter uma união de todas essas características dos tipos anteriores, dinâmico, porque a gente vai ter um dinamismo bastante evidente aí na arquitetura contemporânea, e autoral, porque a gente vai conseguir ver muito a marca do seu autor, né? Vai acontecer bastante isso. Então, a pluralidade, a diversidade, esse heterogêneo, são características do mundo contemporâneo e da arquitetura contemporânea também. Esse daqui é o Museu Judaico, em Berlim, que é do arquiteto Daniel Libeskind. Ele vai trabalhar intensamente com essas questões que eu comentei, e aqui a gente vai ver novamente o sistema de circulação como estruturador do partido. Ele vai materializar uma série de conceitos importantes desse projeto específico, que é um projeto do museu, e que tem toda uma história aí para ser contada, que está aqui materializada nessa forma, que parece uma forma aleatória, mas ela tem uma relação muito forte com o programa e com as questões conceituais. Um outro exemplo é o Museu Maxi, em Roma, Museu da Zaha Hadid. A gente tem aí também, né, novamente, essas questões do sistema de circulação como estruturador do partido, os elementos de circulação bastante plásticos, né, que é uma marca da Zaha Hadid. E aí também a Zaha vai incorporar uma questão bastante importante, que é a questão da acessibilidade. A gente vai ver isso já bastante integrado com o projeto. Aqui os elementos de circulação bastante plásticos, que a gente pode visualizar lá no Museu Maxi. E o último exemplo, que é o exemplo aqui do tipo contemporâneo, é o Educatório, que a gente já viu uma imagem agora há pouco, do arquiteto Renkurras. Aqui, novamente, a gente vai ver a importância do sistema de circulação, dos elementos de circulação dentro do espaço. O Educatório é um edifício que está dentro da Universidade de Utrecht, na Holanda, e é bastante interessante porque a explicação do arquiteto sobre o conceito do projeto está muito ligada à circulação. Então, ele fala que esse edifício é uma metáfora da vida universitária. E a vida universitária, ela te permite diversos caminhos, né, diversas tomadas de decisão, e aqui ele materializa isso de uma maneira bastante evidente, né? Então, você tem uma circulação que é toda envidraçada, uma outra que é mais escura, aí você tem elevadores e rampas e escadas, e tudo isso vai compor
esse espaço que tem realmente o sistema de circulação como um grande protagonista. Aqui algumas imagens. Então, finalizando essa parte, então nós tivemos aí 2 produtos bastante significativos, as leituras dos textos com uma série de materiais que foram produzidos, esse conjunto dos 4 tipos, a partir das análises. E, então, assim, é importante destacar que a gente teve bastante material publicado sobre a pesquisa, um livro que está sendo produzido também, várias orientações, tanto de TFC, iniciação científica, mestrado, envolvendo todo esse assunto. E aí, assim, para finalizar, uma coisa que é bastante importante, né, para fechar esse raciocínio todo, então a pesquisa ela surgiu lá atrás, na sala de aula, com a observação de uma problemática, né, dentro da sala de aula, que é a circulação no processo de projeto, né, os alunos tinham dificuldade, encaravam isso como um problema mal definido. A partir dessa identificação, então, eu dei início a um desenvolvimento de uma pesquisa para trazer respostas para dentro da sala de aula. Então, a pesquisa foi desenvolvida, produtos foram gerados, disciplinas foram criadas, eletivas, orientações, né, como eu mostrei. E aí, o produto que eu sempre tive em mente como a meta a se atingir é um método para levar de volta para a sala de aula, para trabalhar com os alunos de uma maneira mais segura, mais clara, mais tranquila. Enfim, chamei aqui de um método da circulação, não sei se é um pouco de atrevimento meu, mas tem vários métodos bastante interessantes que a gente conhece, né, que a gente usa na aula de projeto, como, por exemplo, o método do varal, que é um método bastante conhecido, né, do Joaquim Guedes, o método das malhas, do Hélio Pignon, outros métodos, né, que a gente conhece aí ao longo da vida acadêmica, de vários professores que desenvolvem os seus métodos dentro de sala de aula, na aula de projeto. Eu acho que, enfim, ele tem o seu valor, né, esse método, essa metodologia que foi gerada a partir dessa problemática toda. Então, para fechar esse raciocínio todo, eu trouxe aqui alguns exemplos de trabalhos de alunos dentro da sala de aula, agora já fazendo a aplicação desse método, e os resultados são bastante ricos, bastante interessantes, então é um estímulo a mais, né, para o professor, para mim, no caso, né, eu produzir bastante material, bastante conhecimento, e quando eu levo isso para a sala de aula, os alunos me devolvem com uma resposta bastante interessante, bastante rica. Então, esse daqui é um trabalho de uma equipe da disciplina CV 402, que os alunos desenvolvem um pavilhão naquele bolsão, né, que a gente tem ali onde é um estacionamento dos carros. Então, ali a gente desenvolve o projeto do pavilhão dos estudantes. Já há alguns anos eu estou fazendo esse projeto com os alunos, e esse projeto aqui é de uma equipe de 2020, então 2020 para cá eu tive que trabalhar durante a pandemia com modelos digitais, né? Normalmente eu trabalho só na sala de aula com desenho e maquete física, mas o resultado foi bastante interessante. A gente trabalhou primeiro os fluxos, para depois entrar no entendimento e na definição do partido do edifício. Esse daqui é um outro exemplo, isso daqui já é de 2019, então antes da pandemia. Essa equipe fez um projeto onde eles exploraram a questão da acessibilidade de uma maneira bastante intensa, né, tendo aí essa questão da circulação como grande protagonista no desenvolvimento do projeto, na definição do partido. Então foi bastante interessante. Isso daqui a gente não usou computador, a gente ficou só na maquete física e nos desenhos.
Isso aqui em 2018, então, mais lá atrás, também um desenvolvimento de um projeto onde a gente explorou essas questões da circulação. Aqui um outro projeto dos estudantes em 2018, também explorando bastante aí a questão do sistema de circulação como um protagonista, né, na definição do partido. Outras disciplinas que eu pude atuar com os alunos com esse método, então, a disciplina U148, que foi ministrada o ano passado, durante a pandemia, então a gente ficou no modo remoto, o desenvolvimento do projeto de um museu, e também a gente consegue visualizar que a importância, e no caso do museu, acho que é fundamental, né, a questão aí do percurso como algo bastante importante dentro do programa do museu. Essa daqui é uma equipe que desenvolveu um projeto bastante bom. Um outro projeto também dessa disciplina, o ano passado, de uma equipe da U148. Esse projeto aqui também é um projeto bastante complexo, que os alunos trabalharam em cima dessa questão da circulação, inclusive conectando com a cidade, estabelecendo uma conexão com uma passarela. Esse projeto ele foi desenvolvido na frente da Pinacoteca, inclusive, numa área aqui da cidade de São Paulo. E hoje, né, atualmente, eu estou desenvolvendo aqui, eu estou no meio do semestre, nessa disciplina Ateliê Vertical, que é uma disciplina temática, e o tema é circulação, e eu estou desenvolvendo com os alunos uma série de exercícios em cima desse assunto. A gente já passou por um exercício 1, que é um exercício de uma aula, que eu chamei de Criando Percursos, onde os alunos tinham que desenvolver um estudo de um percurso. Depois a gente passou já pelo exercício 2, que era a análise de um projeto com foco na circulação. E agora a gente está no meio do desenvolvimento de um projeto onde eles estão adotando essa metodologia e está sendo bastante produtivo. Bom, então eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu contei aí o desenvolvimento da pesquisa, os seus resultados principais, a meta que eu queria chegar, e tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acho que tem um material bastante rico aí que eu queria mostrar para vocês. Eu vou terminar aqui com essa frase do Corbusier: a boa arquitetura se caminha, se percorre pelo interior e exterior, a arquitetura viva. É uma frase que eu gosto bastante. O Corbusier tem várias frases de efeito, assim, bastante interessantes nesse assunto. Eu dedico essa aula para o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com bastante carinho, e vou finalizar aqui a aula, então, e é isso. Então, agradeço muito a atenção e estou finalizando aqui, professor. Professor Leandro, desculpe, o senhor está sem áudio. Desculpe. Ana, obrigado, Edson. Ana, muito obrigado pela sua apresentação. Essa aula não tem perguntas. Na verdade, a banca agora analisa a pertinência da sua aula ao título, à proposta, ao concurso, e depois, na arguição, a banca tem a oportunidade de discutir com você os aspectos da sua pesquisa, enfim, isso é uma decisão da banca depois, na hora da arguição, tá bom? Você quer se manifestar mais alguma coisa, Ana? Não? Não. Só quero agradecer mesmo a atenção de todos e todas. Então tá bom.
Então, aí, Ana, para a gente dar andamento, a gente vai pedir que você saia desse ambiente para a gente poder fazer a nossa discussão sobre essa prova. Tá bom, Ana? Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, muito bem. Então, acho que agora a gente